Eu tenho uma apresentação aqui, eu vou pegar os ganchos que o professor Anderson falou. Eu também já tive experiência como professor, já atuo com inteligência competitiva, acho que sou um dos mais velhos, tipo assim, no Brasil de atuação, já faço parte da equipe mundial de inteligência competitiva. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação, e o tema consciência situacional, ele se aplica em que sentido? Você precisa ter consciência da contextualização do cenário competitivo. Você tem, basicamente, protagonistas, né, e suas interações. Então, quando você mapeia isso, você tem até o do John Boyd, né, que é o do ciclo ODA. O ciclo ODA, ele, inclusive, tem um artigo muito famoso em português que eu escrevi muitos anos atrás, acho que é um dos artigos mais conhecidos do ODA no Brasil, que é basicamente o ciclo observar, orientar, decidir, agir, que é uma variação do ciclo de Deming, né? E foi utilizado durante muito tempo na Força Aérea Americana. Tem dentro do contexto do cenário competitivo atual, a gente tem o impacto da mídia digital. A mídia digital, ela tem uma coisa que a gente chama que é qualidade na quantidade e quantidade na qualidade. Eu sou um discípulo do Carlos Nepomuceno, né? Que é um pensador da área, e eu cunhei o termo qualidade escalável da IA. Esse é um artigo que está escrito em inglês, em português, e basicamente envolve o quê? A codificação do capital intelectual de uma organização para você poder entregar qualidade na quantidade. Como o professor Anderson tinha falado, você tinha o desafio da desindustrialização, mas você não tinha a qualidade na quantidade. O Lean foi desenvolvido para corrigir erros, né, tudo. Só que com os algoritmos, você consegue capturar esse valor e codificar isso e entregar isso em escala. Tá? Esse é um fator de diferenciação da mídia digital. A mídia digital, aqui estou me referindo basicamente a Marshall McLuhan, tá? Quando ele fala que toda a mídia traz uma transformação, né, a extensão do homem, e isso também, Pierre Levy traz a questão da nova mídia, provoca revoluções civilizacionais. O capital intelectual, ele é alavancado pela experimentação contínua, que são basicamente os testes de ideias nos ciclos de experimentações. Isso promove a inteligência coletiva, outro termo do Pierre Levy. A inteligência coletiva se dá pela interação de várias pessoas de uma organização, e que basicamente interações síncronas e assíncronas, que você consegue, através do capital intelectual, mais a experiência tácita das pessoas, aumentar o aprendizado da organização de todos como um todo. Isso alavanca todo o conhecimento da organização. E existe uma tendência cada vez maior da descentralização das informações com o surgimento de um novo consumidor digital. Se tiverem dúvida, podem me interromper, tá? Basicamente, existe hoje uma demanda, né, para essa nova realidade competitiva, com uma nova perspectiva e novas atitudes, né? Você tem até o prosumer, que eles chamam, né, que é um consumidor que passa a produzir também conteúdo, né? Você tem que ter uma abordagem centrada no cliente. Isso exige o quê? O mapeamento dessas necessidades e desejos, né? Você ser centrado no cliente, você tem que ter o foco de atender essas necessidades e desejos. E isso também promove o empoderamento, né, promovido pelo empoderamento desse maior acesso à informação. Isso vem pelos rastros digitais, né? Então, hoje você tem a questão do feedback do usuário nas plataformas, e você consegue moldar a sua oferta de produtos e serviços por esse feedback constante. Então, a comunicação personalizada. Aqui a gente entra na questão do customização em massa. Tem artigos meus também que eu falo sobre isso, que existe a customização de massa digital, hoje exponencializada. Então, você consegue basicamente entregar isso em escala, em plataformas. Você tem toda a questão da ideia da uberização, por exemplo, que você tem efeitos de rede das plataformas digitais, e que essa entrega ela é muito exponencializada justamente pelo esse ambiente de rede. Quanto mais usuários, mais valor potencial ser capturado. E isso é um tema que daria até para fazer 4 horas de palestra, tá? Basicamente, você tem que analisar todos os dados gerados nos pontos de contato do consumidor com a organização, tanto canais físicos quanto digitais.
E isso envolve a identificação dos diferentes perfis do consumidor. Fora isso, também você pode entregar com esses dados, enriquecer com Advanced Analytics, basicamente você vai identificar as tendências, né, e vai conseguir ajustar a sua entrega para cada perfil de nicho de consumidor identificado. Isso que a gente chama também de Data Journey, que é basicamente esse mapeamento dessa jornada do consumidor, que você, para isso, você também precisa ter um time diverso, que vai ser capaz de trazer pontos de vista diversos, você vai conseguir mapear todos, digamos, os vários pontos de vista dos vários. Imagina que você teria que ter uma representação do seu mercado dentro da sua empresa, para você poder ter uma ótica do consumidor dentro da sua organização. Então, quanto mais diversidade você tem, mais rica será esse detalhamento, desse mapeamento da jornada desse consumidor, e você vai conseguir entregar maior valor por meio dos dados. Isso dentro de um contexto de experimentação constante. Tá? Tem um link embaixo que eu deixei de um outro artigo que eu tinha escrito de cultura data-driven. Eu vou acelerar aqui um pouquinho, porque eu ainda tenho que trocar conversar com a Carla um pouquinho sobre isso também, e dentro da visão dela, que é mais ligada à parte de recursos humanos. Aqui eu vou explicar 2 cases, basicamente, rapidinho, aplicados à área de healthcare. O primeiro envolvia uma construção de uma plataforma de dados corporativa. Basicamente, quando você está numa organização, você tem que ter os dados, eles estão em silos. E quando você vai colocar um data lake, você precisa basicamente ter todos esses dados com processos padronizados, você precisa ter um único local que você vai de acesso a esses dados. E quando você estabelece processos e ferramentas e constrói formas de disponibilizar esse acesso, você tem ganhos muito grandes de performance, de redução de custo, de ganhos de eficiências, né? E isso envolve uma série de capabilities, né? Por exemplo, uma consultoria de TI que é contratada para prestar esse serviço, para entregar esse serviço com qualidade. Você tem que ter várias áreas envolvidas para poder fazer essa entrega de forma a gerar esse valor para o cliente. Então, vai desde a parte de arquitetura de dados, a parte de UX, você tem a área de integrações, a parte de QA, que a gente chama de Quality Assurance, e esse tipo de use case, né, que a gente chama, proporciona entregas muito tangíveis. Por exemplo, aqui no caso desse case de uma plataforma de construção de dados corporativa, houve redução de 25% no custo de pessoas, no atendimento ao cliente, redução média de 40% das glosas, né, que são os claims, geralmente, né, por erros operacionais, e também aumento de 45% da receita. Há um outro case aqui, no caso do lado direito, que você pode visualizar no slide, que é basicamente um case de web check-in. O web check-in acontece quando você, por exemplo, pega um mapeamento de um atendimento Imagina que você vai marcar um exame e você teria que lidar com filas, que você teria que passar por vários processos que são analógicos ainda. Quando você coloca automatização, coloca inteligência digital num processo, quando você automatiza, você identifica os gargalos dos processos, você consegue ter um ganho tangível muito grande. Nesse exemplo citado, a gente conseguiu, por exemplo, aumento de 300% no número de agendamentos de exames, simplesmente pelo estabelecimento de processos digitais e o mapeamento de toda essa jornada de atendimento. E, basicamente, com o uso de plataformas na nuvem, tudo, a gente consegue mais robustez, escalabilidade, inclusive redução de instabilidades. Sistemas com um ganho muito de lead time, né, que a gente pode falar em termos de tempo de atendimento.